Quando nós pensamos nesse tema de libertação, muitas dúvidas às vezes surgem no nosso coração. Por muitos anos eu tive muitas dúvidas. Eu já estava na igreja, já caminhava muito tempo na igreja, e eu tive dúvidas muitas vezes sobre o tema de libertação. O que quer dizer? O que é ser liberto? Eu pegava 2 Coríntios 5,17 e queria aplicar na minha vida: aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas muitas coisas ainda continuavam enroladas na minha vida e as coisas às vezes não funcionavam, e eu questionava. Eu não entendia sobre esse assunto, não entendia sobre cativeiro, não entendia sobre fortaleza, sobre batalha espiritual. Até que a gente vai para a palavra de Deus e aí a gente começa a ouvir homens de Deus e a gente começa a ter um entendimento, uma compreensão mais clara, mais objetiva do que a palavra de Deus nos ensina, os caminhos que ela diz para a gente seguir. A gente é exortado por Deus, e Deus vai dizendo: não façam alianças com esses inimigos. E Deus falava para Israel: você não vai fazer aliança com os heveus, que os heteus são inimigos. E Israel muitas vezes fazia alianças e vivia dentro de uma idolatria. Nós vamos ver algum texto que vai dizer que o povo vivia dentro da idolatria. E todas as vezes que isso acontecia, a gente relaciona a idolatria apenas com algo, a uma adoração, mas eu quero te dizer que muitas coisas vão além do que apenas se prostrar diante de uma imagem. Tem várias coisas que às vezes nós idolatramos e nem percebemos que nós estamos colocando um valor ou um peso naquilo igual a Deus, ou até mesmo para substituir Deus. E quando a gente vai falar sobre batalha espiritual, eu quero que você entenda que existe o teatro de operações. O que é isso, pastor? Existe um campo, existe um local da batalha. Quando a gente pensa em teatro de guerra, de operações militares, o que a gente pensa? Um espaço geográfico. A guerra na Ucrânia e na Rússia é um espaço geográfico, uma localização. Existe uma localização naquela guerra. Quando a gente vai estudar sobre guerras, e o pastor Lobo é especialista nisso, né? Em guerra não só espiritual, mas em guerra, serviu por mais de 30 anos. Ele sabe tudo dessas questões de guerra. E aí eu fui atrás para entender um pouquinho melhor sobre essa questão também, para meu entendimento e minha compreensão. Então eu quero falar um pouquinho nessa noite, conversar com a igreja sobre o teatro de operações, aonde você se encontra, aonde é esse teatro, quais são as operações, de onde que vem essa guerra às vezes interna dentro de nós, em que nós duvidamos da fé, nós duvidamos de Deus. Estou falando alguma bobagem aqui? Alguém aqui nunca duvidou de Deus, nunca duvidou da fé, nunca desacreditou? Nunca olhou para a tua vida e disse: eu desacredito da Bíblia, eu desacredito de Deus, às vezes eu desacredito da fé, porque as coisas não estão acontecendo. Eu quero começar com esse texto aqui, e já quero falar uma coisa para você. Esse é o único texto que fala que ao passar do lenço de Paulo, milagres aconteciam. Não dá para fazer uma teologia bíblica, já vou te falar em cima do que uma doutrina bíblica sobre isso aqui, porque a gente vê um monte de gente, muitas vezes, jogando coisas em cima das pessoas, passando aquele lenço todo suado. Eu acho até que não é muito saudável. O cara passa ali e fica passando nas pessoas. Existe esse texto e muitos querem criar uma teologia em cima do texto de Atos 19, mas eu quero te dizer, não dá para fazer uma teologia, não dá para a gente pegar e trazer isso aqui como um princípio, dentro da palavra de Deus, dizendo que toda vez vai acontecer. Aconteceu aqui, nesse momento, e Deus tinha um propósito. Diz a palavra de Deus: Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até, não era só, os lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos, e esses eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Primeira coisa, isso aqui vem apenas testificar a autoridade de Paulo, que fazia milagres Deus fazia milagres através da vida de Paulo. Então os milagres que aconteciam não tinha nada a ver com os aventais, não tinha nada a ver com os lenços, tinha a ver com a presença de Deus que Paulo carregava, a presença do Espírito Santo de Deus, entenda isso. Então, meu irmão, não caia nessas, desculpa a palavra que eu vou usar, nem sei se existe, lorota existe, mas lorota é falácia, não caia nessas falácias, que essa eu sei que existe, não caia nessas falácias. Deus pode fazer? Lógico que Deus pode fazer, mas a gente não vê outros textos bíblicos em que Deus faz isso, mas por meio de Paulo, Deus fez e usava até mesmo os lenços que Paulo usava, os aventais, e eram colocados sobre os enfermos e eles eram curados. Aqui a gente tem que entender que é o poder de Deus que manifestava, através da vida daquele apóstolo, aquele homem que era um homem que perseguiu a igreja,
mas é um homem que se converte, e é um homem que escreve para nós. E até hoje nós lemos os escritos paulinos, e trazemos isso como cartas doutrinárias, cartas que ele escreveu para as igrejas, e ensinamentos como Romanos e outros tantos, que é doutrina para a gente, e a gente tirou muitas doutrinas dos textos paulinos. E esse homem era um homem de Deus. Mas olha o que Deus vai falar sobre guerra. A palavra de Deus vai falar sobre guerra. Guerra de Israel contra outras nações. Deus ensina a guerrear. Juízes 3, lembra-se que o contexto, o povo vem de um tempo em que Josué morreu. E Josué capítulo 13, verso 1, Deus fala algo que é impressionante para Josué. Olha, Josué, eu tenho que te falar uma coisa. Deus fala uma coisa pesada para Josué. Deus fala assim: Josué, você está velho, e ainda tem muita terra para ser conquistado. O que Deus está dizendo para ele? Você não cumpriu todo o teu propósito, Josué. Você não conquistou tudo aquilo. Por quê? Porque muitos inimigos permaneceram no meio de Israel. Porque o povo fez alianças. Então o povo está saindo aqui de um momento de idolatria. E toda vez que aí Deus vai estabelecer aqui os juízes, e Deus vai começar a levantar agora libertadores para o povo de Israel através de juízes. Débora foi juiz. O próprio Samuel foi o último juiz. Então Sansão foi um juiz. Jefté foi um juiz. Deus vai levantar juízes agora para cuidar da nação, para trazer a nação de volta para o prumo e dizer: olha, vocês desobedeceram. E pode ver que a maioria dos textos vai começar quando Deus levanta um juiz. Israel pecou, Israel desobedeceu. Olha o que a palavra de Deus diz: estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar para por elas provar a Israel, a saber, a todos os que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos os que dantes não sabiam delas. O que está acontecendo aqui? Lembre-se, é um povo que não sabia ainda guerrear. É um povo que aprendeu com Josué, mas muitos deles não sabiam. Então muitos que foram nascendo depois da saída lá do Egito, muitos nasceram naquele tempo de peregrinação no deserto. Alguns nasceram depois que eles entraram e começaram a conquistar Canaã. Então tinha muitos ali que não sabiam lutar. E Deus vai deixando algumas nações para colocar Israel à prova. E quando você vai continuando lendo esse texto, você vai ver ali, tem várias nações que ficam como se estivesse dentro realmente de Israel, convivendo com eles, idólatras. E Deus está dizendo: eu quero colocar vocês à prova. E mesmo assim, muitas vezes Israel se envolvia. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes eu e você nos envolvemos com coisas que Deus disse: não se envolva. Não faça esse tipo de aliança. Não se envolva com essas pessoas. Não se envolva nesse negócio. Não faça isso. E a gente vai lá e muitas vezes faz. Deus vai ter que ensinar aquele povo a se defender. Deus vai ter que ensinar um povo a guerrear. Às vezes nós nos convertemos e nós não sabemos guerrear. Achamos que simplesmente estar na igreja, a gente está aprendendo, então a gente está dando ferramentas. Mas existem guerras, eu quero dizer para vocês, que existem guerras que Deus já colocou nas tuas mãos e diz: quem vai guerrear é você. Você precisa ser essa pessoa que se levanta para guerrear contra as hostes do mal, contra as ciladas de Satanás que se levantam na tua vida. E às vezes a gente fica numa atitude tão passiva diante do mundo espiritual, acreditando ou que o mundo espiritual nem existe. Eu quero dizer uma coisa: o mundo espiritual existe e é real. E tudo que você e a gente faz de aliança, de pactos, não fica barato, existe um preço a ser cobrado. Efésios 6:12 vai dizer que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Então existe, esse mundo é real, entidades demoníacas são reais, eles aprisionam pessoas. E quando convidados, nós aprendemos isso nas últimas 2 quarta-feiras, eles tomam posse da vida da pessoa, eles se apropriam da vida da pessoa, eles roubam os sentidos de muitas pessoas, os desejos e até mesmo o domínio próprio. A pessoa passa a não ter o domínio próprio. Lembre-se que o domínio próprio é o fruto do Espírito. Então quando você não tem domínio sobre aquilo, você não tem mais o domínio próprio, então você está sendo dominado por algo que pode ser um espírito, pode ser uma influência, pode ser um desejo do teu coração. Então Deus se levanta e vai ensinar esse povo a guerrear.
E ali separamos alguns teóricos de guerra, homens que realmente falavam, escreveram sobre guerras e viveram. Hugo Grotz: a guerra é o estado de indivíduos que resolvem suas controvérsias pela força. Já viu isso? É interessante quando a gente vai pensar isso. Uma nação tenta dominar outra nação. Agora eu quero fazer uma pergunta. Em vez do mundo se unir para acabar com a fome, ele se une uma nação contra a outra. Eles vão guerrear um contra o outro por causa de poder, sendo que deveriam se unir para fazer algo em prol da humanidade. Mas o que a gente faz? A gente simplesmente, ou as nações muitas vezes se levantam nação contra nação. Não era assim? Isso está lá desde os primórdios, está na Bíblia. Quantas guerras Israel passou? E lutou por causa de quê? Por causa de espaço, por causa de poder. O ser humano busca poder. Nicolau Maquiavel: a guerra é um ato de violência destinado a forçar o adversário a submeter-se à nossa vontade. Ou seja, eu quero controlar, eu quero dominar. E às vezes, muitas vezes, eu vou usar a força física. Eu vou usar o meu aparato que eu tenho militar para tentar parar e dominar a pessoa. Agora imagine isso com relação a demônios que muitas vezes tentam dominar pessoas para quê? Para ter o domínio. Domínio sobre a tua vida. Sabe quando você não tem domínio nem sobre os teus pensamentos? Pessoas estão aqui nessa noite, estão sentadas aqui, estão escutando em casa e estão dizendo: eu não estou entendendo nada que esse pastor está falando. O que ele está falando? Sabe que tem pessoas que estão aqui, mas o pensamento está lá fora. O pensamento está em casa, o pensamento está numa doença, o pensamento está no desemprego, o pensamento está num problema, numa situação que não resolve. Não consegue ter controle sobre a sua mente. Carl von Clausewitz, bonito nome, não serve para nós, né? Não ia botar o nome do meu filho assim. A guerra é que é um duelo onde cada um tenta, por meio de sua força física, submeter o outro à sua vontade. O seu objetivo imediato é abater o adversário, a fim de torná-lo incapaz de toda e qualquer resistência. Interessante que a gente luta por poder. Só que a gente não percebe que quando você vence alguém, ou se você domina alguém, um dia você vai ser dominado. Você não vai ser apenas a pessoa que sempre vai dominar, mas um dia você vai ser dominado. Pior, as nações guerreiam por causa de poder, por causa de dinheiro, por causa de reservas, de riquezas, só que não percebem que um dia isso vai passar. E até aqueles que guerreiam hoje, um dia eles vão morrer também. Eles não vão ter força para sempre. Quantos impérios já se levantaram durante a história, para quem gosta de história? Quantos impérios já se levantaram? Império Sírio, Império Egípcio, não é isso? Quantos se levantaram? Grego. A gente vai estudando a história e a gente vê que vem impérios, se levantam, dominam, conquistam e daqui a pouco aquele império entra em ruína. Você sabe por que o Império Romano ruiu? Todo mundo pensa porque eles ficaram muito grandes. E é verdade, eles ficaram enormes. O Império Romano ruiu de dentro para fora, ou seja, começou internamente. Quando eles já não era porque eles tinham conquistado muito território, mas eles começaram a ruir, quando eles começaram a brigar entre eles mesmos, dentro daquilo que eles tinham conquistado. E cada um queria uma parte maior. Por que eu vou ficar com menos que você? E ali o Império Romano começa a ruína do Império Romano. Ela vem de dentro, ela começou ali dentro deles mesmos e daí trouxe toda a ruína para eles. Ataque aos centros de gravidade. O que o inimigo vai fazer? Quando você quer vencer um adversário, o que você vai fazer? Você vai pegar um ataque estratégico sobre o centro de gravidade. Quais são os centros de gravidade? Liderança. Quando um país quer invadir outro país, aonde ele vai atacar? Os políticos, não é isso? O Congresso. Ele vai atacar pessoas de influência daquele país, o presidente, o Senado. Ele vai tentar desmoralizar aquela liderança. Então ele vai atacar a liderança do país. Isso trazendo agora para nós aqui, para a igreja, onde ele vai atacar? Qual é? Ele vai atacar o quem? A liderança, o pastor, o líder de célula. Quem ele vai atacar? Os obreiros, aqueles que servem, aqueles que estão em função de liderança. Ele tenta atacar o quê? A liderança. É um centro de gravidade. Ele vem desestabilizar. Ferirei o pastor. E as ovelhas vão fazer o quê? Vão dispersar. Então é a mesma coisa, ele vai atacar quem? A liderança.
O primeiro alvo de Satanás, então eu quero abrir um parênteses aqui, quero fechar o parênteses. Ore pela liderança de vocês. Ore pelo seu líder de célula, você que está em célula. Se você ainda não está, vá para uma célula. Conheça o nosso movimento de célula, que você nunca mais vai sair de uma célula. Ore pelo seu líder de célula. Ore pelos seus pastores. Ore por aqueles que exercem autoridade sobre a tua vida. Parece bobagem, mas muitas vezes nós somos atacados. Só que a gente não vai chegar aqui todo domingo ou toda quarta-feira e ficar falando, olha, eu sofri uma perseguição essa semana, estou em dificuldade. Não, porque vocês olham para a gente e vão esperar sempre uma resposta de fé e de esperança. E tem que sair daqui do púlpito, sim, para a vida de cada um de nós. Mas a liderança é um alvo que Satanás tem. Forças militares. Onde ele vai? Ele tenta minar com a força militar. Então ele tenta enfraquecer as defesas. Não é isso? O que ele faz com a gente? Ele tenta enfraquecer as nossas defesas. Para que você está lendo tanto a Bíblia? Pare de ler a Bíblia. Não precisa orar, não. Você já orou ontem, para que orar hoje? Não se gaste tanto assim. Pode ir na igreja, vai na igreja, levanta a mão. A hora que o pastor orar, até ora junto, mas não se envolva, não. Não seja uma fanática, não seja um fanático com a igreja, não. Vai devagar, é que você não conhece o pastor daquela igreja. Então, ele vai atacar as forças militares. Ele vai atacar aquilo que realmente é importante. Ele tenta desestabilizar. Depois eles vão atacar o que? O sistema financeiro, as reservas monetárias, banco. Eles vão atacar aquilo que traz o que? Força, aquilo que traz estabilidade para a economia. E na nossa vida, ou na nossa igreja, onde que ele vai atacar? Ele vai atacar naquilo que para a gente é precioso. Ele tenta desestabilizar. Quantas pessoas às vezes estão presas dentro da questão financeira? Quantas pessoas têm cativeiros financeiros, não conseguem ofertar, não conseguem trazer o dízimo, tem a sua vida toda enrolada? Eu quero abrir mais um parênteses aqui, quando eu falo de vida enrolada. Coloque o cinto de segurança. Faz assim, ó, trava bem. Gente, eu quero dizer uma coisa para isso aí, essas aqui travaram. Quero dizer uma coisa para vocês. Pessoas que murmuram, que sempre estão murmurando, pessoas que estão sempre reclamando, pessoas que não organizam a sua casa, não organizam a sua vida, elas atraem a miséria para a vida delas. Eu nunca vi alguém totalmente desorganizado com tudo. Já cheguei em lugares que é uma desorganização, uma bagunça. Aquilo vai atrair o quê? A prosperidade? Me fala aí, vai atrair a bênção de Deus? Tem pessoas que não arrumam a cama, não varrem a casa, está sempre desorganizado, chegam naquele ambiente e não gostam daquele ambiente. Lógico, quem que gosta de sujeira? Fala aí, quem que gosta de sujeira? Deus, o Espírito Santo de Deus gosta de sujeira? Quem que gosta de sujeira? O inimigo. Então, pare, tem pessoas que vivem murmurando, tem pessoas que dizem assim para mim, pastor, eu estou tão cansado. Cada 20 palavras que ela fala, 32 eu estou cansado, sempre tem, eu estou cansado na frente, faz tal coisa. Não, mas eu estou cansado. Eu trabalhei muito hoje. Não, só você trabalhou, eu não trabalhei. Eu não trabalho. Então a pessoa está sempre cansada, ela está sempre atraindo aquilo, uma palavra de maldição para a vida dela, porque ela sempre fala a mesma coisa. Eu estou cansado, eu não consigo arrumar, não consigo me organizar. Eu nunca vi esses lugares, são cercados de espírito de miséria. Quem traz miséria é Satanás, ele quer trazer miséria na vida. Então, se você tem por hábito reclamar, murmurar da tua vida, meu irmão, vira essa chave aqui dentro do teu coração, dentro da tua cabeça e diga, pare de murmurar, pare de reclamar, comece a fazer algo para mudar essa história. A infraestrutura, quais são as infraestruturas vitais? Petróleo, comunicação, olha onde é que ele vai atacar, comida, energia elétrica. Ele tenta atacar o que? A infraestrutura, água. Como que a gente vai viver sem água? Como é que você vai viver muito tempo sem água? Tem um limite para o corpo humano ficar sem água. Então ele ataca essa infraestrutura vital. Às vezes ele quer atacar as infraestruturas da nossa casa e dentro da nossa casa e também quer atacar a igreja. Às vezes nós servimos ao diabo porque muitas vezes nós ficamos pelos corredores fazendo fofoca, falando mal das pessoas, falando mal dos pastores, falando mal da liderança, falando mal do cônjuge, falando mal dos filhos, falando mal do patrão. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Como é que você quer viver assim? Você quer atrair a bênção de Deus sobre a tua vida? Me explique. Não vai dar certo, com certeza. Infraestruturas vitais. Satanás, ele quer colocar o dedo lá. Quando o inimigo se levanta contra outro inimigo, ele vai atacar essa infraestrutura. O que é vital para a tua vida? O que é uma infraestrutura vital para a tua vida? Sabe o que acontece? Você para de ler a Bíblia, para de orar, você para de vir na igreja, você para de buscar a Deus,
Separa, porque isso é uma infraestrutura vital para nós. Não tem como a gente caminhar sem a presença de Deus. Você pode caminhar sem a presença de Deus, mas você não vai conseguir ir muito longe. Porque você vai ser capturado rapidamente. E você vai ser subjugado por aquele inimigo. Principalmente se você já vive dentro do pecado, ou se você vive num ambiente tóxico, onde o pecado é algo que você começa a trazer ele como sendo algo natural da tua vivência, ou da tua convivência. Então, ele vai atacar o centro de gravidade. Qual é o centro de gravidade que Satanás está atacando na tua vida? Qual é o centro de gravidade? É o sistema financeiro? Você não rompe? É a tua infraestrutura vital? É as tuas forças? Ele está sugando a tua energia? É a liderança? Talvez você tenha perdido a liderança da tua casa. Talvez você não seja mais a referência para os teus filhos, não seja a referência para o teu cônjuge. Talvez você tenha perdido o teu ministério. Eu não sei o que você perdeu. Eu sei que ele tenta atacar esses centros e desestabilizar a nação e tenta desestabilizar a nossa vida através desses ataques. Mas, pastor, quem são esses atores do teatro de operações? Quem são esses atores nesse momento de guerra? Deus, o Senhor dos Exércitos, é um dos atores. Yahvé Sabaote, que quer dizer Senhor dos Exércitos. Isaías 1, 24. Por isso o soberano, o Senhor dos Exércitos, o poderoso de Israel, anunciar: derramarei minha ira sobre os meus adversários e me vingarei dos meus inimigos. Esse é o principal ator desse teatro de operações de guerra espiritual. Aqui está o principal ator, é Jesus Cristo, é o nosso Deus. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos livres. Quero te dizer uma coisa. A gente que vive em célula, eu já vi pessoas ficando endemoniadas nas células. E não foi uma vez. E isso não é para trazer medo para você, não. Porque Deus é maior, está aqui, o Senhor dos Exércitos, a gente não tem que ter medo. A gente vive experiências, e as experiências que a gente vai vivendo tem que fortalecer a nossa fé. Talvez você veio aqui nessa noite, você que está na sua casa escutando essa palavra, está pensando assim: pastor, eu preciso de um socorro, mas Deus quer te socorrer. Agora você quer o quê? Olhar para a tua vida. Você está vivendo há 20 anos, 30 anos, 40 anos, 10 anos dessa maneira, vivendo uma vida totalmente desregrada, descomprometida com Deus. Deus pode fazer? Lógico que pode, Deus pode fazer qualquer coisa, mas Deus é um Deus de processo, e Ele te chama para uma caminhada, para um processo. Ele chamava Israel para esse processo. O Senhor dos Exércitos é poderoso em Israel, Ele tem todo o poder. O que acontece é que nós nos intimidamos muitas vezes, e às vezes nós não temos persistência. A gente vem num culto de libertação e pensa: não, hoje eu vou ser liberto de tudo que eu vivi. Meu irmão, você está vivendo há 40 anos assim. É lógico que Deus pode te libertar, eu creio nisso. Por isso nós pregamos. Mas olhe para a tua vida. Existem coisas que você fez que você nem lembra, mas que Satanás continua te acusando nos dias de hoje. Olha o teu passado. Quem já ouviu isso ou já falou? Ou já falou, né? Ih, se você soubesse o passado dessa pessoa. Lembra quando Jesus chegava? O que os fariseus falavam para Jesus? Você se assenta com quem? Com prostitutas, com cobradores de impostos. Você se senta na mesa com essas pessoas. Daí Jesus vai falar: eu vim para os doentes, eu não vim para os sãos. Então, muitas vezes, nós estamos lutando batalhas, estamos cansados, porque nós não atraímos a presença do Senhor. Nós não trazemos o Senhor dos Exércitos para nossas batalhas. E aí nós cansamos, fadigamos, e ficamos desanimados diante da realidade. Então, quem é o principal ator? É o Deus Todo-Poderoso. Quem é o segundo? Os anjos e demônios. Apocalipse 12, 7, 9. Então houve guerra no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. Houve guerra onde? Aonde foi a guerra? A guerra civil aconteceu aonde? Aonde aconteceu a rebelião? A primeira rebelião aconteceu aonde? No céu. Então houve guerra no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele é o quê? Diga: enganador. Ele é enganador, que engana todo mundo.
foi precipitado na terra, e os seus anjos foram precipitados com ele. Eles foram lançados aonde? Na terra. Então, Satanás, ele continua fazendo um teatro de operações, mas para isso ele precisa de corações, ele precisa de mente, ele precisa enganar muitas vezes, e ele engana todo mundo. Ele veio para debilitar as nações, ele veio para debilitar a tua vida, para te deixar sangrando. Eu falei 2 semanas atrás de um parasita. Ele é um parasita que fica em você, sugando a tua energia, sugando a tua disposição, sugando a tua fé e a tua esperança. Os anjos e demônios também são. Os anjos estão a serviço de Deus. Quem são os anjos? São mensageiros enviados por Deus. Agora, vamos abrir mais um parênteses aqui. Meu irmão, não existe anjinho da guarda, não. O meu anjinho aqui me guardou, me protegeu. Os anjos são seres espirituais, mensageiros de Deus, estão a serviço de Deus. Eles não estão ao nosso serviço. Deus manda anjos sim, para nos ajudar, para batalhar. Está aqui, eles batalharam, mas não existe anjo da guarda. Esquece isso daí. Se você aprendeu isso, meu irmão, deleta isso da tua cabeça, porque isso não é verdade. Não existe um anjinho para cada um de nós. Pare com isso. Então houve batalha no céu. Satanás foi precipitado na terra, foi lançado, foi expulso. Quem é o terceiro ator que a gente vê desse teatro de operações? O homem. Eu e você, Gênesis. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Quando aconteceu isso? Quando foi o cumprimento disso? Na crucificação de Jesus Cristo. Gênesis 3,15. Timóteo, combati o bom combate, terminei a corrida e guardei o quê? A fé. Existe inimizade. Tem que existir inimizade entre o homem e as hostes do mal, das trevas. Por que que muitas vezes nós nos submetemos a Satanás? Porque ele veio para enganar. O Deus desse século, Coríntios fala isso, enganou, cegou o entendimento. Ele cega o meu entendimento e o teu entendimento. A gente olha, vê, não percebe. E a gente começa a viver segundo aquele padrão que não foi estabelecido por Deus, mas é um padrão estabelecido pelo mundo. E o mundo começa a ter influência sobre a nossa vida. Satanás começa a ter influência sobre a nossa vida. Meus irmãos, você tem percebido o que os teus filhos têm assistido? Você tem parado para olhar o que teus filhos assistem, teus netos? Você tem parado para perceber como o mundo está caminhando? A gente tem a esperança é Jesus Cristo, mas a gente tem que entender qual é o papel da gente diante disso, qual é o meu papel como homem nesse teatro de operações, de guerra que acontece dentro dessa batalha espiritual. Meus irmãos, não tem como você ficar neutro, é isso que eu quero te dizer, vou ser bem claro aqui, rasgar o verbo, não tem como você ficar neutro nessa batalha. Não vou me envolver, pastor, eu não faço nada de errado, então eu vou te dar uma estrelinha, porque você não faz nada de errado. Mas também, pastor, não vou me envolver na luta não, porque afinal de contas, Satanás tem muita força, vou te dar outra estrelinha então. Não é o caso de estrelinha, ninguém vai ficar neutro. Não tem como você ficar neutro no meio da batalha, de tudo que o mundo está vivendo. Como nós estamos vivendo, a gente não vai ser mais neutro, não tem como ser neutro nessa batalha. Ou você está lutando no exército de Deus, ou você está passivo e você está fazendo a obra que Satanás quer. Não vai na igreja, não lute, não ore, não jejue. Para que jejuar? Jejuar não vai mudar Deus, mas vai mudar o teu coração com relação a Deus. E as coisas que você está pedindo diante de Deus. O jejum vai me aproximar de Deus, vai te aproximar de Deus. Mas não vai mudar o coração de Deus com relação àquilo. Mas é algo que é uma ferramenta poderosa. Nós temos ferramentas poderosas que Deus nos deu. Nós temos a palavra de Deus, que é viva, eficaz, é mais penetrante de qualquer espada. Nós temos a palavra de Deus. Nós temos um canal aberto com Deus. Gente, nós temos um canal aberto com Deus, através da nossa vida, da nossa oração. Nós temos algo que nós matamos a nossa carne, quando nós sacrificamos, nós estamos dominando sobre o nosso desejo, sobre os nossos impulsos, e isso muda o nosso coração com relação a Deus, e às vezes a gente não usa as armas que a gente tem, e aí a gente quer ir para a batalha, e a gente quer batalhar contra as hostes do mal. Tiago 4,7 diz:
Sujeitai-vos a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Mas a gente tem que se sujeitar. Parafraseando, obedecer. Sujeitar é obedecer. Obedeça a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Sabe o que acontece? Às vezes a gente fica tão preocupado com o que Satanás está fazendo. Eu já sei o que ele está fazendo. Ele veio para matar, roubar, destruir. Ele veio para enganar. Ele veio para te paralisar. Eu já sei o que ele está fazendo. Por que eu vou perder tempo com isso? Eu tenho que procurar e agradar o meu Deus. Então eu olho para a minha vida. O que eu tenho que fazer, pastor? Quebre aquelas alianças, aqueles pactos que você celebrou longe de Deus. Todo mundo aqui pecou. Todos nós pecamos. Todos, inclusive eu, você que está aqui, você que está na tua casa, todos nós pecamos. E nós carecemos da graça de Jesus, então confesse os teus pecados para Jesus, abandone a tua vida de pecado, quebre aquelas alianças que você estabeleceu. Você fez aliança, vai lá e rejeite essa aliança, porque ela tem como se fosse uma promissória que fica rodando no mundo espiritual, e de tempos em tempos Satanás vem te cobrar algo que você não confessou, mas Jesus já pagou por você. Então o ator dessa luta é o homem. Olhar a hora, né? Vamos lá, agentes e influentes desse teatro de operações. Quem são esses agentes? Os inimigos que fazem uma tríplice investida e vivem em combate acirrado com a santificação. Sabe o que acontece aqui? A verdade é que a carne quer te sabotar. A verdade mesmo é que a carne quer me sabotar e quer nos sabotar. E ela quer tudo que não tem a ver com santificação. É interessante, eu não sei se você já passou por isso, eu já passei. Eu já fui na churrascaria, comi, e eu gosto de churrasco, logicamente, não preciso falar, isso aí é chovendo molhado. Você quer me deixar feliz, me convide para comer um churrasco. Também não tem problema. Qual é o problema? Você já saiu de uma churrascaria com a barriga cheia, gente, e passou na frente de uma padaria e sentiu aquele cheiro de coxinha frita, sei lá, um cheiro de não te apetece? Mas você acabou de comer, mas por que aquilo? Porque a carne quer te sabotar, a carne vai contra aquilo que é santidade, santificação. A carne quer ficar deitada, a carne não quer levantar, a carne não quer orar, a carne não quer deixar você vir para a igreja, a carne quer te sabotar. E às vezes nós somos sabotados pela nossa carne, pelos nossos desejos e nossas paixões. Somos sabotados pela carne. Tem esses três que nos sabotam: a carne, vamos esmiuçar cada um deles: a carne, o mundo e o diabo. A carne é um inimigo interno, está dentro de você, ela te sabota. Sansão foi sabotado. Se você ler Juízes capítulo 13 até 16, vai contar a história de Sansão. Pensa num homem que foi levantado para ser um grande libertador. Pensa num homem que o Espírito de Deus enchia a vida de Sansão e aquele homem ficava quase que indestrutível. Mas ele foi sabotado pelas paixões e desejos. Ele foi o quê? Enganado e sabotado pela sua própria carne, pela sua própria cobiça. Ele quebra todos os princípios que Deus estabeleceu, ele vai quebrando. Desde o capítulo 13, 14, ele vai quebrando. E ele era nazireu, não devia cortar o cabelo, não devia tirar a barba, não devia tocar em vinho. O que ele faz? Não podia tocar em cadáver, ele toca no cadáver. Ele vai lá e pega mel do leão, porque ele toca no cadáver. Ele tinha que buscar viver uma vida de santidade, ele vai lá e se envolve com prostituição. Ele vai quebrando os princípios que Deus estabeleceu na vida dele. E aquele homem que foi colocado como um grande libertador, termina com os 2 olhos furados, cego. Cego fisicamente, cego espiritualmente. Ele fica andando em círculos. Você já andou em círculos? Anda e não sai do lugar. Anda e não sai daquele lugar. Está sempre voltando para o mesmo ambiente. Ele termina girando o moinho, andando em círculos, sem andar para lugar nenhum. Um homem que foi colocado como um grande libertador. Ah, pastor, mas o senhor está esquecendo que no final o cabelo dele começou a crescer, ele fez aquela oração, encostaram ele nas colunas de Dagon, do templo de Dagon, e ele orou e Deus... É verdade. E o texto diz que ele terminou matando mais filisteus na morte dele do que em toda a vida dele. Agora eu pergunto, mas era dessa forma que Deus queria fazer?
Ele desobedeceu, ele quebrou os princípios daquilo que foi estabelecido, daquilo que ele foi chamado. Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Quem que tenta te sabotar? Aonde está esse inimigo interno? Uma batalha dentro do crente, na mente do cristão. A carne, ela quer te sabotar todos os dias. Todos os dias. A carne tem desejo. A carne olha para aquilo que não devia. A carne vai por sites que não devia. Os olhos da gente ficam passeando. E isso daqui vem a cobiça que vai para a nossa mente, que enreda essa mente, que desce para o coração, que captura os nossos pensamentos. E aí a gente não entende por que a gente não vence. Uma batalha interna, que acontece dentro do nosso coração, dentro da nossa alma. Sabe por quê? Você está sentado aqui, existem pessoas que estão sentadas aqui, estão gritando, a sua alma grita, grita, grita. Muitas vezes buscando socorro. E muitas vezes Deus já te deu socorro. Mas muitas vezes você volta para as mesmas paixões, porque existe algo que é contrário. O Espírito está contra a carne contra o Espírito, de modo que vocês não fazem o que desejam. Paulo ilustra isso muito bem em Romanos. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu vivo praticando. Romanos 7. O apóstolo Paulo falou isso. Um homem que planta igreja, um homem que é cheio do Espírito Santo, ele olha e diz, o mal que eu não quero fazer, esse eu estou fazendo. Porque a nossa carne, ela veio para nos sabotar. O que a tua carne já te sabotou? Ou o que a tua carne ainda tem sabotado na tua vida? O que a carne ainda tem dominado, que você não consegue colocar luz e o Espírito de Deus não consegue chegar com a luz dele ali para você abandonar, que é um desejo tão forte que te controla, que te domina, que te impulsiona a fazer coisas. E aí a gente vai lá, né, muito inteligente. Hoje, tem coisas que é difícil de falar do púlpito, porque às vezes a gente fala. Hoje a gente pega os impulsos. Hoje tudo são patologias. Pastor, ele tem TDAH, ele tem TOD. Eles usam isso. Muitas pessoas, não são todas, tem pessoas que realmente têm transtorno, gente. Eu não estou falando isso, e eu estou estudando sobre isso. Só que tem muita gente se aproveitando disso, e usando para poder pecar e dizer, vocês têm que me aceitar porque eu tenho aqui o transtorno obsessivo, compulsivo. Usam de uma desculpa para continuar pecando. E dizem, não, porque eu tenho aqui, eu sou bipolar, eu tenho uma dificuldade. Eu não estou dizendo que as pessoas não têm, entendo o que eu estou falando. Mas muitas pessoas se aproveitam disso para continuar satisfazendo os desejos da carne. Vocês têm que me aceitar. Porque afinal de contas eu tenho esse problema. É uma batalha que acontece. Muitas pessoas, eu não estou dizendo que todas as pessoas, entenda isso. Existem pessoas que têm transtorno. Engraçado que na nossa época não tinha nada disso. Minha mãe tratava, sabe como? Sabe aquela que fazia assim, cortava o vento. Só eu apanhei de vara que cortava vento. Cara, quando ela pegava nas pernas, cortava as pernas. Mas quando a mãe fazia assim, cara, à vontade, dava dor de barriga, dava outras coisas, outras sensações na gente. Minha mãe cortava com isso. É lógico que a gente precisa de terapia. Eu não estou indo contra os terapeutas, entenda, gente. Eu estou dizendo que muitas vezes a gente usa isso para se desculpar, porque a gente não quer abandonar aquilo, não quer abandonar aquele pecado. E a gente quer que as pessoas aceitem isso como sendo algo normal, querem normatizar. Você tem que me aceitar. Tome cuidado. A carne é um inimigo interno. Quem viu esse filme aí, lembra desse filme aí, Guerra Civil? Lembra desse filme? O que acontece ali? Ali está o Capitão América e o Homem de Ferro. 2 super-heróis. Sabe o que aconteceu? Nesse filme específico, eles eram heróis, não são? Eles eram para defender a terra, não é isso? Contra os inimigos. Sabe o que acontece aqui? Eles vão lutar um contra o outro. Sabe o que o inimigo faz? Sabe o que Satanás quer fazer? Ele quer colocar a gente um contra o outro. Sabe como é que ele acaba com uma igreja? Sabe como é que ele enfraquece a nossa vida?
Quando ele coloca um casal um contra o outro, quando ele coloca o marido contra a mulher contra o marido, os filhos contra os pais. É isso que ele faz quando ele coloca o pastor contra a igreja contra o pastor. Quando ele coloca o pastor auxiliar contra o pastor titular. É isso que ele faz, é uma guerra civil. Aqueles que deviam se unir, estão agora separados, eles querem a mesma coisa. Guerra entre os cidadãos, para destruir. Como é que eu faço? Vamos enfraquecer eles. Deixa eles se destruir, porque daí eles ficam mais fracos. É mais fácil de serem capturados. Aí ele te oferece coisas. A nossa carne já está fraca, sensível. Aí, pastor, a carne é fraca. É fraca. É fraca porque você não quer resistir, porque você não tem o domínio próprio, porque o fruto do Espírito não está na tua vida. Então a carne é fraca, sim, para quem não quer lutar com as armas espirituais. Guerra entre os cidadãos militares contra o inimigo externo. Poder. Quem lembra desse filme aí? Esse é antigo, né? Essa imagem é do pastor Lobo, só para vocês não pensarem que eu tenho a idade do pastor Lobo, eu sou um pouquinho, bem mais novo. Fecha o parênteses, não falem para ele, por favor. Esse aqui é uma imagem dele, não dele. Ele colocou essa imagem, é do filme que ele gosta. Vamos lá, quem lembra desse filme aí? Star Wars, né? Um período de guerra, o bem contra o mal. Entenda a guerra civil, é um conflito armado e violento entre grupos organizados dentro do mesmo estado, nação ou república. O objetivo de um lado normalmente é assumir o controle do país para conseguir a sua independência ou para mudar os políticos do governo. Caracterizado por um lado rebelde e insurgente que deseja exercer autoridade ou possuir uma parte do governo, do território ou do território nacional. Não é assim? O que aconteceu com Satanás? Estabelecerei o meu trono acima do Altíssimo, não é isso? Serei igual ao Altíssimo. O que ele faz? Uma rebelião. Toma cuidado, meu irmão. Toma cuidado com a rebelião. Ele foi expulso do céu. O que é uma guerra civil? É um conflito que é interno, e quando eu começo a olhar para os outros, que são meus aliados, que deveriam caminhar comigo, e eu começo a olhar para eles como um competidor, como um adversário. Quem que ganha com isso? Satanás. Ah, mas a igreja? Ah, mas aquele pastor? Ah, mas lógico, ele veio aqui, está pescando no aquário dos outros, né? Saiu da minha igreja e foi para a igreja lá, para outra igreja, lá para a IBBR. Ah, mas também aqueles pastores lá da IBBR, no mínimo ficaram ligando aqui para minhas ovelhas, né? Vocês estão entendendo? Quando a gente deveria se unir para combater o inimigo, a gente começa a lutar entre a gente ou contra a gente. Então a gente enfraquece. E aí a gente leva muitas vezes, existem casas, existem famílias que vivem uma guerra civil todos os dias. Existem casas que não são casas de paz, eles vivem em guerra civil, onde um luta contra o outro. O marido luta contra a mulher luta contra os filhos lutam contra o pet, e o pet não luta contra ninguém, porque não sobrou mais ninguém. É só para descontrair, mas isso é sério. A gente dá risada, né? Que nem diz o Claudio, a gente dá risada de coisas que deveria fazer a gente chorar, né? A gente quer chorar, mas a gente dá risada. Existe uma guerra civil que acontece dentro de nós. E eu começo a olhar para as outras pessoas como competidores. Eu olho para o outro ministério, eu olho para outra família. Eu olho para as outras coisas e eu começo a querer comparar e a querer conquistar aquilo que não é meu. E aí eu não vou medir esforço para roubar, para matar, para destruir, para saquear, para aprisionar a vida das pessoas. O agente da guerra civil é a natureza caída, pecaminosa, herdada de quem? De Adão. Condição humana que impede de obedecer a Deus. Estado natural de rebeldia ou desobediência. Sua força está na tendência de desejar fazer a própria vontade, deixando a vontade de quem? De Deus. Quem é esse agente da guerra civil? É a desobediência. A desobediência gera dentro do nosso coração uma insatisfação. Então a gente começa a viver uma guerra que começa primeiro dentro da gente. E aí a gente, para projetar essa guerra para o outro, a gente vai transferir, a gente vai projetar nas pessoas o quê? Os nossos sentimentos de fracasso, de culpa, de aprisionamento, de escolhas erradas que eu fiz. E aí eu começo a culpar quem? Eu culpo quem? A esposa, o marido. Eu culpo os outros, eu culpo a igreja, eu culpo o pastor, eu culpo o patrão. Eu vou culpando todo mundo que vai passando pela minha vida, eu procuro culpar.
por algo que está acontecendo internamente. E aí eu quero buscar uma solução externa para algo que está dentro de mim. A dureza do coração, a podridão está dentro de mim. Quantos foram leprosos? Qual é a lepra que você precisa deixar nessa noite, meu irmão? Qual é a lepra? Você precisa deixar essa lepra, essas feridas. Sabe qual é o problema? É que a nossa lepra muitas vezes não aparece, porque nós estamos bem vestidos. Naamã estava vestido, a lepra dele não aparecia, mas quando ele tirava a roupa, aquele cheiro de lepra vinha. O que acontece? Às vezes a nossa lepra não é física, mas é emocional, está dentro do nosso coração, é espiritual. Estamos às vezes leprosos, doentes, aprisionados por Satanás. E aí Deus está dizendo, vai e te apresenta lá para o sacerdote, leva o sacrifício lá. E aí a gente olha para a nossa vida e a gente diz, eu continuo leproso. Arranque essa lepra, arranque essa casca, pare de se alimentar dessas feridas de lepra, pare de ficar se alimentando dessas feridas, dê um basta nisso. Não é o pastor que vai dar um basta nisso na tua vida, é você que precisa se posicionar e dar um basta na tua vida e dizer, eu não quero mais viver dessa maneira, eu não quero mais viver desse modo. Eu vou parar por aqui porque o tempo já foi. Semana que vem a gente continua. Vamos nos colocar em pé. Você que está em casa aí, que está nos assistindo. Onde está a tua lepra? Aonde essas feridas têm te aprisionado? Feche teus olhos. Todos aqui. Você em casa também. Coloque aí no chat que os intercessores vão estar orando por você. Comece a pensar agora. Meu irmão, pare de guerrear contra você. Talvez você esteja vivendo a tua vida de forma errada. Você está guerreando contra as pessoas erradas. Você está lutando contra a carne, contra a tua própria carne. Você está lutando contra a tua família. Você está lutando contra o teu casamento. Você está lutando contra os teus filhos. Você está lutando contra aquilo que Deus te deu. Então você não está lutando contra o inimigo certo, porque a tua carne tem te sabotado. A tua carne muitas vezes tem cheirado mal. Às vezes o ambiente que a gente chega não é um ambiente saudável. A gente às vezes contamina aquele ambiente por escolhas do nosso passado. E a gente olha para aquela podridão e a gente não sabe como lidar. Jogue fora. Jogue fora essa casca, jogue fora essa podridão. Jesus está aqui. O mesmo Jesus que curou aqueles 10 leprosos, Ele está aqui nesse lugar, e Ele quer passear na tua vida, Ele quer tocar na tua vida, e Ele quer transformar essa lepra, essa sujeira, que você se ocultou, que você se meteu, que você se enviou muitas vezes, através de alianças que você fez. Pare de lutar contra as pessoas, pare de lutar contra você mesmo. Existem pessoas que estão lutando aqui contra elas mesmas. O inimigo que ela precisa vencer não é Satanás. Tem muitos aqui que estão lutando contra a própria vida deles, é contra ele mesmo. Ele não luta contra a carne, mas ele luta contra a vida dele. Pare de lutar contra o inimigo errado. Entenda que a batalha espiritual, Deus já te deu vitória. Comece a ser um homem e uma mulher de Deus dentro da tua casa, na tua vida. Enquanto nós estivermos tocando aqui, saia do teu lugar. Saia todos vocês, saiam do teu lugar, vem aqui para o altar. Nós vamos ter um tempo de oração, de confissão. Nós vamos quebrar pactos, nós vamos rejeitar alianças. Saia do teu lugar, vem aqui na frente. Venha trazer a tua lepra, meu irmão. Venha trazer, você pode dizer, pastor, eu não quero, então não venha. Mas Deus está vendo a tua lepra. As pessoas estão vendo, as pessoas podem até não estar vendo, mas elas estão sentindo esse cheiro de lepra, esse cheiro de doença que sai de você muitas vezes. Venha, saia do teu lugar, venha aqui para o altar, venha dizer para Deus que você está cansado, cansada de viver dessa forma. Venha aqui rejeitar esses pactos que você fez, essas alianças que você fez. Todos vocês dêem um passo à frente, vem aqui, ó, vem bem na frente aqui. Não fique ninguém no corredor, vem aqui, todos vocês aqui na frente. Vamos nos colocar aqui, vamos adorar a Deus, vamos orar. Vamos rejeitar esses pactos, essas alianças. Diga para Deus onde está doendo. Diga para Deus onde está a tua lepra, onde está a tua vergonha, a tua humilhação, a tua dor. Diga para Deus aquele pecado que você nunca confessou, meu irmão. Confesse nessa noite. Abandone essa vida de mentira, de engano. Olhe para a tua história agora. Comece a profetizar sobre a tua vida agora.
palavras de bênção. Comece a profetizar algo novo da parte de Deus sobre a tua vida. Vamos cantar. Pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque Você não precisa temer nada, você não precisa temer ninguém. Só você precisa temer o Espírito de Deus, o temor de Deus. Coloque no teu coração, que entre no teu coração. Você está diante daquele que nunca perdeu nenhuma batalha. O nome dele é Jeová Jireh, o Deus de toda provisão. Ele está neste lugar, meu irmão. Venha aqui pro altar, venha pedir agora o socorro do Senhor sobre a tua vida. Dê um passo de fé. Faça uma aliança com Jesus. Faça uma aliança com esse Deus poderoso, esse Senhor dos exércitos que jamais perdeu uma batalha. Ele não perdeu, ele não vai perder. Vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Vamos orar. Vamos orar todos juntos, vamos concordar. Vamos atrair o céu para este lugar. Vamos ligar a nossa oração aqui na terra. A palavra de Deus vai dizer em Mateus que aquilo que a gente liga na terra é ligado no céu. Tome posse dessas verdades. Pai, aqui está a tua igreja, aqui está o teu povo. O povo que se reúne nas casas, o povo que se reúne aqui, Pai, em nome de Jesus. Pai, nessa noite a tua palavra, Pai, veio para trazer clareza, para tirar toda dúvida, para tirar todo medo do coração. Pai, que cesse agora as nossas guerras civis que nós estamos vivendo internamente dentro do nosso coração, Pai, em nome de Jesus. Que toda disfunção na nossa vida, que todo, Pai, aquilo que tem nos aprisionado, que todo medo, que toda insegurança, que todo pacto que nós estabelecemos longe do Senhor, que toda a guerra civil agora cesse, que se cale agora dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, Pai, em nome de Jesus. Todas as vezes, ó Pai, que a carne tem nos sabotado, Pai, a carne muitas vezes nos sabota em ler a Bíblia, em buscar o Senhor, e ter intimidade com o Senhor, Pai, nós cancelamos agora em nome de Jesus, Pai. Nós dizemos agora no mundo espiritual que toda intenção maligna, toda intenção de Satanás que se levante contra nós, todo espírito imundo agora, Pai, bata em retirada agora em nome de Jesus. Toda opressão na mente, toda mentira, todo engano, toda soberba agora, Pai, todo pacto escondido, todo pecado, Pai, que não foi confessado, todo pecado na escuridão, traz pra luz agora, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, sopra sobre essas vidas, Pai, agora, que toda a escuridão agora sai em nome de Jesus, que toda a confusão mental, que toda a confusão espiritual cesse agora na vida dos teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Nós anunciamos a chegada do teu reino, Senhor, sobre essas vidas. O teu reino é um reino poderoso, é um reino de paz, é um reino de liberdade, é um reino de transformação, é um reino de cura. Pai, abençoa os teus filhos, Pai, e toda, Pai, toda aliança maligna que foi celebrada longe do Senhor está desautorizada agora. Todo espírito de doença, espírito de enfermidade, espírito de visitação noturna agora, todo terror noturno agora, eu te dou uma ordem. Todo espírito oculto escondido agora, na autoridade do nome que é sobre todo nome, Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador, nós expulsamos agora dessas vidas, em nome de Jesus. Espírito de enfermidade, sai agora. Espírito de sensualidade, sai agora. Espírito de engano, sai agora. Espírito de medo, sai agora, em nome de Jesus. Espírito de rebelião, de rejeição, em nome de Jesus eu dou uma ordem, em nome de Jesus, saia deste lugar, saia dessas vidas. Você não pode mais tocar. Essas vidas são lavadas pelo sangue da cruz, pelo sangue do Cordeiro, o sangue do Altíssimo. O sangue poderoso de Jesus está sobre este lugar, está sendo derramado sobre as nossas vidas, Pai. Pai, toda aliança, todo pacto que nós celebramos, Pai, toda aliança de alma que nós celebramos, Pai, todo pacto com comida que nós celebramos, Deus, todo espírito de morte, eu te dou uma ordem agora, espírito de morte, nós damos uma ordem em nome de Jesus, saia dessas vidas, saia dessas mentes agora, libera essas mentes agora, Espírito Santo de Deus. Toda mentira de Satanás que foi alojada nessas vidas, Pai, nós desautorizamos agora em nome de Jesus, em nome de Jesus.